Então, pessoal, bom dia, né? Sejam todos aí muito bem-vindos a mais uma apresentação aqui da nossa Semana de Inovação, com foco nos segmentos de alimentos e bebidas, bens de consumo, logística, cuidados pessoais e farma. Para quem ainda não me conhece aqui, eu sou Ana Brioski, coordenadora de comunicação e marketing das áreas de robótica e de motion da BB no Brasil, e eu estou auxiliando aqui os meus colegas no dia de hoje. Tá? Então, antes da gente começar a apresentação em si, eu gostaria de dar alguns recados, né? Que o webinar ele está sendo gravado, ele vai ser compartilhado nos canais internos e externos da BB, né? Então, todo mundo aí de acordo ao participar, tá? Durante a apresentação, vocês fiquem à vontade para mandar suas dúvidas, seus comentários, tanto pelo chat, no bate-papo, ou quanto pelo perguntas e respostas. Ambos estão localizados no menu inferior da tela de vocês, tá? E aí todas as dúvidas, comentários vão ser lidos ao final da apresentação, quando eles terminarem aqui, tá bom? Então, para começar, eu vou falar um pouquinho da BB para vocês, né? A BB já é uma empresa mais que centenária, com quase 140 anos de história, ajudando a impulsionar a transformação da sociedade, né? Principalmente da indústria, sempre buscando alcançar, né, maior produtividade e um futuro mais sustentável, né? Nós somos 105 mil funcionários ao redor do mundo, em 100 países, quase 100 países, e em todos os continentes. Aqui no Brasil, a nossa história começou já há 109 anos, com o primeiro fornecimento da BB no bondinho do Pão de Açúcar, né? E de lá para cá, a gente vem ajudando aí a escrever o futuro do nosso país. Aqui no Brasil, nós somos em torno de 2.000 funcionários em 3 plantas fabris, alguns escritórios e oficinas regionais e um atendimento aos nossos clientes aí nacional. Então, agora, para começar, eu vou passar a palavra para o Christian e para o Luiz, que são aí os nossos apresentadores no dia de hoje, vão dar sequência na apresentação. Luiz, o controle já está com você, tá? Então, se você quiser carregar os vídeos e depois a sua apresentação, acho que fica à vontade. Enquanto isso, acho que o Cris pode ir aí se apresentando. Cris. Fala, pessoal. Um ótimo dia a todos aí. Sejam todos muito bem-vindos. Muito legal, já vi algumas pessoas conhecidas aí chegando aí na apresentação de hoje. É um grande prazer aí, mais uma apresentação aí na Semana da Inovação e na iniciativa da Ana Brioski. Bem bacana mesmo. Bom, eu sou o Christian Ferreira, né, responsável por vendas aí de algumas contas estratégicas na parte de projeto e desenvolvimento de novos parceiros, integradores, OEMs, fabricantes de máquinas, né? Você quer já se apresentar, Luiz? Só terminar aqui de compartilhar. Já apareceu sua tela, Luiz. Já apareceu? Tá bom. Então, eu sou o Luiz, eu trabalho na BB há aproximadamente 6 anos, na área de controle e automação. Sou coordenador de controle aqui. E eu vou estar falando mais da parte técnica aqui do SafeMove para vocês. A gente vai passar o máximo que der nessa hora, vai tentar abrir o máximo de dúvidas, e no final a gente vai tentar responder o máximo possível. O que não der nesse tempo, a gente vai estar respondendo na sequência. Então, se surgir alguma dúvida, eu responder e não ficar totalmente claro, manda novamente e a gente vai responder por e-mail, tá bom? Show de bola. Então, na verdade, pessoal, a ideia dessa apresentação é seguir essa agenda, tá? Falar um pouquinho sobre a visão geral da robótica colaborativa, os níveis de colaboratividade em soluções robotizadas, robôs colaborativos da ABB, né? Os novos robôs que chegaram, e as soluções colaborativas utilizando o SafeMove, ok? Então, o que acontece? A ideia é mostrar para vocês, né, toda uma visão geral de tudo que a gente vai, dessa solução do SafeMove, né, a eliminação de barreiras físicas, mas o quanto isso é seguro e validado pelas normas de segurança brasileira, a flexibilidade que isso que dá, o quanto é fácil, né, a instalação dessa nova solução com o SafeMove
E o legal, gente, além da parte de aumento de produtividade, vocês vão poder ver que, assim, em espaços muito pequenos mesmo, é possível fazer essa aplicação, é possível instalar essa solução com o SafeMove, de ter um robô de alta produtividade dentro de uma solução colaborativa. O Luiz, ele vai apresentar todo esse processo, toda essa parte técnica e mostrar para vocês essas facilidades. Legal? Bem-vindos e boa sorte aí, bom evento a todos. Legal. Eu vou parar meu vídeo para tentar economizar a banda e as animações funcionarem melhor. No final eu retorno aqui, tá bom? Então, falando do que faz um sistema ser colaborativo. Um sistema colaborativo não necessariamente é um robô, ou um robô diferente, ou um robô que seja totalmente colaborativo. Para o sistema ser colaborativo, ele tem que atender alguns dos requisitos que vão estar listados aqui. Ele tem que ter uma parada monitorada, mas não uma parada comum, é uma parada que tem que atender categoria de segurança. A gente vai passar depois essas funções dentro do SafeMove. Eu vou só fechar a janela, que acho que está vindo barulho aqui de fora, só um momento. Não está fazendo barulho não, Luiz. Estou ouvindo só você mesmo. Eu fechei aqui de qualquer forma. Bom, a parada monitorada é atendendo uma categoria de segurança. Isso a gente vai passar depois da ferramenta SafeMove. Monitoramento de velocidade e separação. Isso também é um monitoramento de velocidade atendendo uma categoria de segurança. Então, o robô tem a redução de velocidade normal dele. E, além disso, o SafeMove está em paralelo, com redundância, monitorando se o robô está atendendo essa velocidade máxima estabelecida. Caso, por algum motivo, algum erro de programação, alguma coisa aconteça e ele tente ultrapassar essa velocidade, o SafeMove atua e, por isso, ele está atendendo essa categoria de segurança. Manipulação manual, isso depois a gente vai ver até algumas inovações que tiveram com o Golfa, que ele está até aprimorado nessa questão de movimentação manual. E limitação de força que os robôs colaborativos da ABB têm, então você pode definir o nível máximo de força. O Yumi, por exemplo, você não precisa, porque o limite máximo dele já atende a categoria sem nenhuma necessidade, os outros têm como você limitar a força máxima dele. Então, por que utilizar robô colaborativo? Quais são as vantagens que ele traz para o nosso mercado? Aumento de produtividade, então a gente pega operações que são muito repetitivas e você passa para o Yumi fazer, você consegue colocar ele ao lado de uma pessoa. Então, por exemplo, a parte mais que necessita uma inteligência maior, o operador fazendo, e a parte mais repetitiva, que é mais maçante, o robô absorve e torna o sistema como um todo mais produtivo, né? Adaptar-se a um volume um volume menor e uma alta flexibilidade. O que isso quer dizer? Nos dias de hoje, a gente escuta isso dos nossos clientes muito, que eles estão com uma necessidade muito grande da troca de fases ser muito rápida. Então, por exemplo, troca de produtos ser muito rápida. Uma produção muito pequena de um produto já vai mudar para outro, já vai mudar para outro. E com o robô colaborativo, a gente vai passar depois brevemente sobre eles, para a gente focar depois em SafeMove, mas para eles é muito fácil. Vocês vão ver que a parte de troca de fase neles, até pela facilidade, peso deles, isso é muito rápido. Então, essa é uma facilidade que eles trazem. E outra coisa é permitir que as pequenas e médias empresas automatizem. Porque se o robô ele não necessita de uma programação extremamente complexa, o robô colaborativo ele traz isso. Ele é mais barato porque você não precisa de fechamento, toda aquela estrutura em volta do robô. Você coloca praticamente o robô ABB você já pode comprar com as ferramentas, câmera integrada, garra. Então ele já vem pronto praticamente para uma solução estar funcionando. Essa é mais uma vantagem que ele traz. E as características chaves de robôs colaborativos e sistemas colaborativos. Ele é seguro, né? O design dele é seguro. No caso do Yuma, vocês vão ver, ele tem já até o braço macio, ele não tem pontos de prensamento, cabeamento integrado, então ele não tem nenhum cabo solto para permitir talvez que enrosque em alguma coisa e tudo mais. Detecção de colisão, você consegue limitar a força
E você pode adicionar sensores como o SafeMove no robô, até no robô industrial, um sensor de segurança ativos que garantem que você consiga interagir com ele de forma segura. Fácil utilização, os robôs colaborativos ABB eles trazem o Lead Through e o Easy Program Interface, que permitem uma programação, depois a gente vai ver, principalmente o GOFA. Hoje, com 2 botõezinhos que tem nele, você consegue fazer praticamente toda a programação de movimentação dele. Então, ele automatiza tarefas que antigamente a gente não conseguia imaginar que pudessem ser automatizadas, né? São tarefas, por exemplo, espaços menores, que a gente não conseguia pensar em como colocar um robô para automatizar aquele processo. E hoje, com os robôs colaborativos, a gente consegue fazer isso. E flexibilidade. Então, a maioria dos robôs colaborativos, hoje, eles trazem ferramentas prontas. Então, por exemplo, eu tenho uma troca de produto que vai precisar de uma ferramenta. Se uma ferramenta leve, 100 gramas, 200 gramas, você consegue fazer uma troca rápida no robô, né? A gente vai falar um pouco agora sobre os níveis de colaboratividade. Não necessariamente todo sistema colaborativo está no mesmo nível de colaboratividade. Você pode ter soluções colaborativas menos colaborativas e algumas que chegam a ser cooperativas, que é o operador e o robô trabalhando o tempo todo juntos. Então, o que define uma célula como não colaborativa? É aquele sistema tradicional, o robô está dentro de um fechamento, ele não pode ter uma interação operacional. Se ele tiver, ele vai precisar de um reset, ele vai precisar de uma... O robô vai parar, vai acionar o sistema de freios dele, e quando eu saio, eu preciso resetar e reiniciar o sistema. Então, isso para um sistema que precisa da colaboração, ele vai causar perda de tempo, né? Desgaste de freio. Luiz, Oi? eu acho que a sua apresentação travou. Ficou parado para mim no slide aqui, visão geral sobre robótica colaborativa, no primeiro quadrante até. Para mim também. Exato, tá assim mesmo. Achei até Tenta estranho, eu parar falei, o seu Luiz... compartilhamento, tenta parar seu compartilhamento e voltar novamente, só para a gente destravar isso. Mudou alguma coisa ou ainda não? Não mudou nada. Eu vou parar o compartilhamento, então, e retornar. Isso. Parou já o compartilhamento, agora vamos voltar aqui. Acho que já pode até ir para o slide que você estava, onde estava a sua explicação, e aí a gente continua de lá. Isso, agora ele está passando. Agora foi. Agora voltou ao normal. Obrigada, Luiz. Nada. Pronto, pessoal, voltamos aqui ao normal. Tá bom. Então, níveis de colaboratividade. Então, a célula não colaborativa é a tradicional, que a gente vê que é o robô dentro de um fechamento. Ele está totalmente isolado do operador. É uma célula adequada quando você precisa de uma velocidade maior, mais automatizado, menos interação operacional. Se você tiver uma célula nesse sistema com muita interação operacional, você vai ter perda de tempo, você vai ter desgaste de freio, porque o robô vai ter que entrar em modo de segurança muitas vezes. Uma operação sem barreiras. É uma operação que ela não tem uma colaboratividade entre operador e robô, mas o robô está trabalhando sem barreiras. Eles estão ocupando um espaço... eventualmente o operador tem que passar por um espaço do robô, então uma solução assim é adequada para quando você precisa de um robô para um espaço pequeno. Você tem um espaço reduzido, você não pode colocar fechamento, então nesse caso você pode utilizar uma solução com SafeMove ou robô colaborativo para sanar esse problema. Interação esporádica é quando você tem um certo nível de colaboração entre o robô e o operador, mas não é uma colaboração constante. Assim, por exemplo, o robô vai paletizar, como o vídeo que a gente vai ver, e eventualmente o operador tem que tirar o pallet, colocar um pallet novo, ou vai alimentar uma caixa, eventualmente o operador tem que tirar a caixa. Então, essa é uma solução esporádica, uma interação esporádica. E a cooperação, que seria um nível mais alto de colaboração entre o operador e
e robô. Que eles estão o tempo todo trabalhando juntos, um não pode trabalhar sem o outro, ele vai estar aguardando o fim da atividade de um para começar dele. A gente vai ver agora um exemplo de cada. Isso aqui é uma operação sem barreiras. Então, o processo todo ele não tem nenhuma interação humana, mas o robô, para economizar espaço, o robô ele não tem fechamento. Então, é um robô que, no caso do Yuma, é um robô 100% colaborativo, ele pode estar aberto sem nenhum sensor, sem nada. O vídeo está passando para vocês, Ana? Sim. Essa é uma interação esporádica, é o exemplo que eu falei da paletização. Por exemplo, eventualmente o operador ele vai ter que entrar para tirar o pallet ou entrar para colocar um pallet novo. Nesse caso, para a gente conseguir ter um tamanho menor de célula, quando o operador entra no lado que é diferente do pallet, do lado que o robô está trabalhando, ele só reduz a velocidade. Então, garante segurança, a gente está monitorando isso com categoria de segurança, então isso está sendo seguro. E quando o espaço compartilhado é o mesmo, quando o operador entrar no mesmo lado que o robô está trabalhando, ele precisa parar, aguardar o operador sair e reiniciar. É o que vai acontecer aqui no vídeo. Aí o pessoal se aproximou, baixou a velocidade, se aproximou mais, para. Isso tudo monitorado de forma segura, a gente vai passar um pouquinho sobre as funções, a gente vai falar dessa também. E aqui um sistema de cooperação totalmente. Se o robô não terminar a atividade dele, o operador vai ficar guardando. E se o operador não alimentar a parte dele, o robô vai ficar guardando. Então, é uma cooperação que é feita 100% do tempo. A atividade de um depende integralmente da atividade do outro. Aqui está mostrando a questão de colisão. O operador bateu no robô, ele entrou em colisão, retorna automaticamente. Agora a gente vai passar rapidamente sobre os robôs colaborativos ABB, só para mostrar o que tem de novo, o que já está consolidado há algum tempo. E depois a gente foca no... Então, primeiro o Yumi, que é o nosso primeiro robô colaborativo. Ele tem características que tornam ele 100% colaborativo. Ele pode ser colocado em qualquer sistema 100% colaborativo. Ele é todo preenchido com material macio, isso para reduzir qualquer... Mesmo, por exemplo, quando você bate em alguém com o cotovelo, é diferente de quando você bate com o braço, que é mais macio. Então, isso é o que ele traz. Ele tenta tornar o robô mais humano possível, mais próximo disso. Não tem nenhum ponto de aperto. Mas a área de instalação dele é muito pequena, né? O Yumi de um braço só, ele é bem compacto. Ele pesa em torno de 20 quilos, se não me engano. Então, você consegue movimentar, levar embaixo do braço e instalar ele rápido em outra posição. Ele tem 7 eixos de liberdade, então ele consegue fazer movimentos bem complexos. Flexibilidade na posição de montagem. O Yumi de um braço só, você consegue colocar ele na parede, no teto, em qualquer posição para adaptação. E a precisão, mesmo a 1,5 metro por segundo, né? Ele consegue ter uma precisão de 2 centésimos de milímetro. Vou mostrar um videozinho aqui de uma aplicação com ele. Não sei se vocês estão vendo aqui, então. Tá passando, a única coisa é que tá passando sem som, Luiz. Certinho isso? Não. É isso mesmo, está sem som aqui. Tá. Você ia Então, explicar aí durante. Mas tá passando. Isso, tá passando. Então, o legal do Yumi, agora a BB também tem comprou a AST, né? A gente tem esse sistema de transporte também. E você pode ver o robô, ele tem já câmera nele, então ele consegue fazer a inspeção da peça sem nenhuma ferramenta adicional. Ele tem a garra com controle de pressão, ele consegue fazer a pega
e detecção, se ele pegou a peça, pelo controle de pressão da garra. Ele consegue fazer a inspeção com câmera e movimentar ferramentas, como é possível ver, ele movimenta uma broca, fecha o sistema. Tem essa interação entre um e outro que um espaço pequeno, né, relativamente pequeno, você consegue fazer várias atividades com diversos robôs. Vou voltar para a tela aqui. Já está vendo a tela de novo, Ana? Ainda não. Agora sim. Bom, depois a gente tem o Swift. O Swift já é um robô que ele traz bastante características de um robô industrial, como precisão, velocidade. A velocidade dele é 5 metros por segundo, então ele é extremamente rápido. A repetibilidade é de 1 centésimo de milímetro. Então, se você pensar em 1 centésimo de milímetro, é muita coisa. O Yumi já é muita coisa, é 2 centésimos, ele é ainda mais. Ele já tem tomadas de ar integrada, então você não precisa toda aquela passagem de cabos pelo robô, ele tem 4 tomadas de ar e mais 2 elétricas integradas. Ele tem sensores já integrados no sistema, sensor de segurança, no caso, scanners de segurança. O que quer dizer que ele já é integrado? Você pode fazer a programação do scanner, o ajuste do scanner, pelo próprio FlexPanel, pela própria tela do robô. Então, você entra por aí, você ajusta, por exemplo, tem uma parede na frente do robô aqui, então você consegue fazer esse ajuste de onde esse scanner vai realmente monitorar e onde não. A carga útil dele já é um pouco maior, é 4 kg, com alcance de 580 milímetros. Ele tem um LED indicativo que mostra quando ele está em modo de aprendizagem, quando ele está em modo de funcionamento, quando ele está em falha. Ele tem um dispositivo que é um dispositivo que ele é removível, né, que é para condição manual. Você faz o lead-through dele com esse dispositivo e quando você vai começar a utilizar ele, você pode remover esse dispositivo e você pode deixar o suporte pronto, né, que já vem com ele, você remove só a parte elétrica do dispositivo para não deixar ocupando espaço, e depois quando vai fazer o lead-through novamente para um outro produto, você pode voltar ele. Vou mostrar aqui um videozinho dele também. Então, uma parte muito legal do Swift é essa parte do Easy Program Interface, que ele permite essa programação que é muito intuitiva. Através do lead-through, você consegue posicionar o robô e definir as posições que o robô vai funcionar. Então, você consegue fazer uma programação que antes talvez ia demorar meia hora, 40 minutos, você consegue fazer em 2, 3 minutos. Isso é um ganho muito grande. E para aplicações que necessitam grande flexibilidade, ele tem essa grande vantagem. O Golfo é um robô também colaborativo. Ele não precisa de scanners, você pode colocar dispositivos adicionais de segurança
para automatizar o processo, mas para ele não necessita. Ele atende até a velocidade máxima dele é 2.2 milímetros, 2.2 metros por segundo, né? E o alcance dele é 550 milímetros, 950 milímetros. Ele tem uma capacidade um pouco maior, de 5 quilos, e a luz interativa dele já é integrada. Uma das vantagens dele é que ele tem esses dois botõezinhos na parte superior, então ele torna ainda mais fácil utilizar o Lead-Through e o Easy Program Interface. Para fazer a programação dele, por exemplo, você pode... Toda a programação de movimentação você pode fazer utilizando esses dois botões. Você vai utilizar o primeiro para liberar o Lead-Through, você vai movimentar o robô manualmente até uma posição que você quer marcar um ponto, e com o segundo botão você marca um ponto. Movimenta até outra posição, marca o segundo ponto, e assim por diante você pode fazer toda a marcação de pontos onde o robô vai passar, e isso vai entrando automaticamente no programa. Você vai para o FlexPendant só para dar um aplicar, quero aplicar o que foi feito pelo Lead-Through, e ele está pronto. O programa dele estaria todo pronto para rodar. Vou mostrar uma... Não. Essa parte da programação através dos botões até para nós que trabalhamos com robótica todo dia, é um negócio que veio realmente para quebrar uma barreira, né? E agora a gente vai entrar no foco, que é a utilização do Safe Move para soluções com robôs maiores, de grande porte, robôs industriais. Então, ele traz uma proteção muito além do fechamento. Ele atende hoje PLD, categoria 3, né, que é o que é necessário para o robô. Todas as funções de segurança que são fornecidas por ele são homologadas. Ele permite a utilização de robôs de grande porte, então toda a família de robôs de grande porte da BB de 6 eixos, 4 eixos, eles têm essa funcionalidade, têm a possibilidade de aplicar o Safe Move. Ele permite então que o operador, mesmo com um robô grande, ele consiga compartilhar esse espaço com um robô com uma carga útil, sei lá, por exemplo, um robô de 300 quilos, e você consegue colocar recursos de colaboratividade nele, é claro, com a limitação da aplicação, né? Se você está manipulando uma carga de 300 quilos numa altura muito grande, você não pode pensar em colocar o operador passando próximo, por exemplo. Tem que tomar sempre o cuidado com a aplicação como um todo e não só com o robô, né? Bom, a gente vai passar depois alguns vídeos até disso acontecendo, mas a parte principal do Safe Move, assim, essa criação de zonas, eu queria dar uma focada nisso com vocês, porque é uma coisa muito visual, muito fácil para entender realmente como funciona. Então, por exemplo, hoje a NR12, ela pede que o robô, que a proteção do robô para a parte externa da célula, quando o robô tem capacidade, por exemplo, o alcance do robô é de 3 metros e a nossa célula tem a distância entre o fechamento e o robô é 2 metros. A gente não pode permitir que a única proteção para o robô não sair da célula seja o fechamento, porque essa colisão ela não pode ser permitida porque por algum erro de programação, por alguma falha, isso pode acontecer. Então, nesse caso, aqui na parte inferior, a gente pode criar, por exemplo, uma zona total permitida do robô. E aqui a gente coloca como permanente ativo, né? Uma zona permanente ativa. Então, essa zona, o robô nunca vai poder sair dela. Por mais que eu crie outra zona
externa a ela e ela não pode ser sobrescrita. Então, essa zona, iniciei minha aplicação, já criei uma zona que é onde o robô realmente precisa trabalhar. Então, de forma alguma, o robô vai conseguir sair disso. E você pode criar zonas também, como essa foto superior aqui, que são zonas que você quer ativar esporadicamente, como, por exemplo, quando um operador acessa um lado específico da célula. Então, nesse caso, pode ter um scanner, pode ter todo um conjunto de scanners que você vai fazer uma lógica dentro do SafeMove que lhe permite isso. Você pode fazer uma lógica e trazer para cá que esse lado não está permitido para o robô. Então, caso o robô tente ir para aquele lado por algum erro de programação lá no controlador normal, o SafeMove está por trás monitorando isso, ele vai perceber essa movimentação do robô e vai parar. Ele vai parar o sistema, não vai permitir que o robô vá para o lado que tem um operador, por exemplo. As funções então, de movimentação, a gente pode ter a ativação dela, um monitoramento de status, então, por exemplo, a função está ativa. Isso mais para diagnóstico. Se você quiser ter, por exemplo, um diagnóstico avançado, você consegue. O tipo de parada, se você quer uma parada categoria 0, isso no caso de uma violação. Então, eu tive uma violação, por exemplo, o programador realmente errou e o robô tentou ir para o lado que estava o operador. Aí eu posso definir, eu quero uma parada categoria 0. Categoria 0, o robô ele corta todo o sistema e freia automaticamente. Então ele vai fazer uma parada que não é uma parada controlada, ele vai parar e vai segurar o robô onde ele estiver. A outra forma é uma parada categoria 1, ele vai usar toda a energia disponível e vai usar a eletrônica para parar o robô e depois vai acionar o sistema de freios. Então, a diferença é que na parada categoria 1 ele vai manter a trajetória. Então, por exemplo, eu estava indo uma trajetória específica, ele vai continuar a desaceleração com a máxima energia que ele conseguir e depois vai frear. E você pode ter também um sinal diagnóstico. Aqui embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu posso permitir dentro ou não. Quando eu coloco que eu permito dentro, quer dizer que o robô só pode trabalhar dentro disso. Se ele tentar sair, ele vai entrar em falha. E se eu não permito dentro, se ele tentar entrar, eu dou falha. São as possibilidades dessa ferramenta. E essa ferramenta é muito flexível. Então, por exemplo, eu posso ter um track motion, sei lá, um track motion de 5 metros, por exemplo. Eu consigo expandir, eu consigo adicionar o track motion, ele reconhece o track motion como parte do sistema, ele consegue reconhecer que o robô vai ser movimentado no espaço, e eu consigo criar essas zonas. O track motion, para quem não conhece, é um sistema de trilhos que o robô ele corre em cima. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem um sistema de paletização que ele é lento. Então, eu posso colocar um robô para fazer a paletização de várias linhas. Então, eu posso movimentar ele num sistema de trilhos, ele vai para... Chegou uma caixa lá na posição X, ele vai lá, pega, paletiza, agora eu vou lá para a posição Y. Vai lá, e faz essa movimentação e a gente consegue aplicar o SafeMove em todas as posições com uma ferramenta só de SafeMove. Isso é também. Aqui embaixo tem só um visual da parte de criação de lógica para mostrar que é realmente uma interface muito amigável. Ela vai mostrando em bloquinhos o que você vai criando, então você fica bem visual. Então você pode ir criando, conferindo. E agora a gente vai passar as ferramentas que o SafeMove tem disponíveis. A primeira é o monitoramento da posição da ferramenta. Esse é o que a gente usa nos exemplos anteriores que eu mostrei das zonas. É esse carinha que a gente usa. A gente usa ele para monitorar se o robô está na posição, está dentro da zona que a gente criou, se ele está fora. Eu posso utilizar ele para a segurança de pessoas, é claro, mas posso usar até para proteger equipamentos. Por exemplo, tem um equipamento que o robô não pode colidir de forma alguma dentro da célula. Se o programador cometer um erro, eu não quero que ele tenha nenhuma chance de colidir nesse ponto. A gente pode usar para isso também. Então, eu crio um quadradinho lá no meio da célula, desenho, depois eu vou passar um vídeo como é feito esse desenho. E eu não quero permitir que de forma alguma o robô consiga entrar nesse ponto. Então, a gente habilita essa posição, coloca como não permitido dentro. Se por acaso ele entrar, ele vai entrar em falha. Se ele tentar entrar, ele vai entrar em falha e não vai permitir. Então, a aplicação dele, a gente utiliza dentro das zonas. Então, normalmente pode ser global, ou dentro de range, ou dentro de zona. Essa ferramenta é só dentro de zona. Então, eu vou criar um quadradinho lá, um desenho, uma geometria dentro do Robot Studio, lá vou criar isso. E o legal, agora falando um pouco
rapidamente de novo sobre o robô colaborativo. Os robôs colaborativos, você tem isso no próprio FXpander. Você pode fazer o desenho da zona que a gente mostrou aqui da mesma forma no Robot Studio. Você pode fazer no próprio FXpander, na própria tela do robô. Isso é bem legal. Voltando aqui, então a capacidade máxima é 32 conjuntos. Então, o robô tem até 16 zonas, né? A gente pode criar até 16 geometrias dentro do SafeMove, e cada uma delas pode ter 2 ferramentas dessas. E a ativação dele, ele pode ser uma permanente ativa, como a gente falou no início, uma zona global permanente ativa, o robô só pode trabalhar dentro disso, ou a gente pode ativar por entrada segura, sempre por entrada segura, a gente não consegue ativar por uma entrada normal. Então, vai falar depois sobre os field buses seguros. Tem que ser um sinal que venha por um field bus seguro, ativado por um dispositivo categoria 3, porque senão você vai ter uma queda da categoria, né? Tudo que está nesse laço tem que atender pelo menos categoria 3. O Speed Supervision, esse é o que monitora a velocidade da ferramenta, que a gente usa para aquele caso que a gente mostrou no vídeo antes, que quando o operador se aproxima, o robô tem que reduzir. Então, ele não só reduz a velocidade, como também monitora. Ele está monitorando, essa ferramenta ela fica ativa, redundante, monitorando se o robô está dentro da faixa de velocidade que a gente programou. Se por acaso ele tentar subir, ele entra em violação e é necessário reset e correção do sistema, do que aconteceu. Esse carinha ele pode estar dentro de zona específica, né? Então desenha um quadradinho lá e dentro daquela zona ele tem que estar nessa velocidade. Essa zona pode ser ativada o tempo todo ou por uma entrada segura. Num range específico, o range que eu falo por exemplo, escolha o eixo 1. Dentro do ângulo 30 até o 40 do eixo 1, ele tem que passar a uma velocidade específica. Se ele estiver mais alto, eu quero que entre em falha. E pode ser global também. Então, global por exemplo, eu crio uma ferramenta global e eu quero que o robô nunca passe em momento algum de 4 metros por segundo. Isso permite que a gente consiga reduzir o tamanho da distância do fechamento, porque a gente não precisa de uma distância tão grande quando a gente sabe a velocidade do robô, né? Isso faz parte lá do cálculo nosso de distância. A gente tem o tempo que o robô vai demorar para parar e ele vai demorar mais se ele estiver mais rápido. Então, a gente consegue garantir de forma segura que ele vai estar dentro de uma velocidade limite. E a capacidade, a gente consegue ter até 8 conjuntos e eles podem estar dentro das zonas ou das faixas de eixo. E ela pode ser permanente ativa ou acionada por entrada segura. Esse aqui é semelhante, só que ele monitora a velocidade do eixo e não da ferramenta. Então, aquilo é a velocidade linear da ferramenta. Por exemplo, a garra está se movimentando e vai pegar em milímetros por segundo a velocidade da ferramenta e vai comparar isso com o limite que a gente colocou lá. E outra coisa é o Axis Speed Supervision. Isso vai monitorar a velocidade do eixo realmente. A gente vai escolher cada eixo a velocidade que a gente quer. E se ele ultrapassar essa velocidade, a gente entra em falha. O legal é isso. O que isso traz a mais do que a velocidade da ferramenta? Isso a gente pode monitorar eixos externos. Então, por exemplo, lá na garra a gente tem um servomotor que a gente usou para fazer uma clamp ou um movimento específico na garra, como um eixo externo controlado por robô, que a gente pode colocar mais alguns, né? Essa ferramenta ela monitora até 9 eixos, então o robô normalmente tem 6, a gente consegue colocar até 3 servomotores com categoria de segurança, com velocidade monitorada, e a gente pode ter até 8 combinações, então a gente pode ter uma ativada, por exemplo, uma permanente ativa com uma velocidade máxima que a gente quer, uma quando o operador chegar perto com a velocidade que a gente quer. Isso também pode estar dentro de zona específica, range, ou pode ser global. Tá bom? Tool Orientation Supervision. Isso é semelhante a tudo que a gente já falou, só que, por exemplo, vamos supor que quando o operador se aproxima da célula, vamos supor que a ferramenta é pontiaguda ou ela tem alguma coisa, eu quero garantir que a ferramenta não esteja, que o robô não se movimente com uma ferramenta com uma parte pontiaguda virada para o lado que o operador vai estar interagindo com ele. Então, a gente coloca isso. Então, ele vai verificar a orientação da ferramenta. A orientação da ferramenta está adequada, beleza, ele permite o robô continuar trabalhando. Se por um erro de programação, alguma coisa diferente aconteceu, e ele tentou movimentar essa parte pontiaguda, isso é um exemplo, tá? Mas é uma das coisas que pode ser feita. Tentou movimentar essa parte pontiaguda para o lado que o operador está trabalhando, a gente pode gerar uma falha. Isso consequentemente, para o sistema,
Isso pode ser dentro de zonas, então pode ser, ó, quando ele estiver numa parte, lá num quadradinho que eu desenhei na célula, se ele estiver passando dentro daquele quadradinho, eu quero que isso seja monitorado, ou, por exemplo, do eixo 1, do grau 10 até o grau 20, por exemplo, ou pode ser global. Então, a partir do momento que o operador entrou na célula, eu quero que ele monitore isso. Tá bom? Axis Position Supervision, isso pode ser usado também para auxiliar no limite de envelope, por exemplo. Vamos supor que o nosso eixo 1, ele só precisa trabalhar de 180 a menos 180 graus. Então, a gente pode criar uma limitação já no início disso. A gente cria uma limitação que o robô nunca vai passar de 180 ou de menos 180. E isso, ou até outras limitações. Por exemplo, eu não quero que o meu robô suba demais. Você pode criar uma zona segura ou pode limitar o eixo para garantir que ele também não suba. Isso pode também ser permanente ativo ou acionado de entrada segura. Então, por exemplo, quando o operador entrou, eu também quero que o eixo 1 ele nunca se movimente para o lado que o operador está. Então, por exemplo, o robô está vindo, o eixo 1 é o da base, então que girou o robô todo. Eu falo mais dele porque é mais fácil de imaginar. Então, o robô ele tentou girar todo para o lado que está o operador, a gente já consegue gerar uma falha com categoria segura com isso. E o monitoramento de robô parado. Isso é o que a gente vê quando, por exemplo, naquele caso que o operador entrou dentro da célula, o robô parou, e ele saiu e ele continuou. Eu já recebi perguntas de, por exemplo, como que a gente consegue garantir isso de forma segura, que o sistema está parado e que não precisa de um reset depois. Isso é porque a gente não teve uma violação, porque o SafeMove ele é um monitor, que ele está ali olhando para o robô, ele está olhando os resolvers do robô. A partir do momento que, por exemplo, um erro de programação, o operador, porque é gerado uma parada no controlador normal e o SafeMove ele só fica monitorando, ele está olhando ali para o robô. O robô tentou movimentar, ele detecta uma tentativa de movimentação nos resolvers, ele para o sistema e gera uma falha. Aí, nesse caso, a gente precisa de reset. Então, por exemplo, por que a gente não precisa de um reset? Porque a gente não teve violação. Até o momento que o robô parou, enquanto todo o tempo que a função ficou ativa, não teve nenhuma tentativa de movimentação, a gente não teve violação. Então, por isso que a gente não precisa de reset. E claro, isso tudo é feito com dispositivo categoria 3 ou categoria 4, que estão sendo sensores que estão chegando esses sinais até o sistema. A gente pode ter até 8 Standstill Supervision. Isso pode ser, por exemplo, eu quero colocar cada scanner da célula, eu quero que entre num Standstill Supervision, numa função de monitoramento de robô parado. Acho que você pode fazer assim, ou você pode até criar uma lógica lá, então um end de todos os sinais lá e usar uma só. Mas enfim, vai da criatividade que uma pessoa quiser usar, ele permite. E ele só pode ser usado como uma declaração global. Então você vai ter os Standstill Supervision como uma declaração global. Você vai acionar um scanner, ele vai gerar um Standstill como função global, não dentro de uma zona específica ou não. Ele sempre vai parar. Agora eu vou falar sobre os field buses seguros. Isso são as redes que a gente pode utilizar para trazer esses sinais seguros, que de alguma forma o sinal do scanner, da barreira de luz, do botão de emergência, eles têm que entrar para o tem que chegar no controlador seguro para que eles sejam processados e gerem as ações do SafeMove. Como que a gente pode fazer isso? Aqui a parte de cima a gente está falando de controladores, né, de CLPs. Então a gente pode ter CLPs com CPSafe. Nesse caso, o robô ele é um device, ele é uma remota. O controlador vai ver ele como uma remota, ele vai acionar um bit, por exemplo, vai acionar o bit 1, vai ser a barreira de luz que desacionou, ou o bit 1 está mandando o robô parar. Isso, claro, com um protocolo de rede segura, né, que atende às categorias de segurança. E o mesmo se aplica para a ProfSafe. Então, isso só muda pelas famílias de CLP, algumas utilizam CPSafe e algumas utilizam ProfSafe, mas as duas têm a mesma homologação de segurança. Na metade de baixo aqui, a gente tem os dispositivos, as barreiras de luz, tem os dispositivos que vão ser monitorados pelo próprio robô diretamente. O que quer dizer? Então, em CPSafe, eu posso ter uma remota CPSafe, que o robô vai ser o controlador dela, nesse caso, né?
tudo isso tem que ser pedido. Quando você compra o robô, você pede: eu quero que o robô seja controlador de uma remota de segurança, eu quero que ele seja device de um CRP. Que isso o pessoal vai adequando o opcional para ser o adequado para você. Então, você pode pedir SimpliSafe, ProfSafe, que se aplica da mesma forma. Então, é uma remota, sem inteligência, né, que o robô ele vai estar lendo ela, pegando sinais e processando. E Discrete I/O. Discrete I/O é um conjunto de remotas da ABB de segurança, e que eles podem ser monitorados direto pelo robô e de forma segura também os sinais vão chegar até o controlador. Então, e uma das coisas muito legais é essa aplicação com robôs de grande porte, são robôs de capacidade extremamente elevada, né? Robô de 300 quilos, aqui vou mostrar esse vídeo para vocês, que eles podem ter essa interação com o ser humano. Então, por exemplo, nesse caso aqui tem alguns scanners no chão, o operador vem colocar essa peça, quando ele sai, vou mostrando o vídeo, vou falando em paralelo que esse aqui eu tirei o áudio. Então, nesse caso aqui, a gente está com um robô aqui de uma capacidade extremamente grande de peso, né? Um robô de uns 300 quilos, como eu falei. E o operador, ele pode... Ó, aqui a gente tem scanners, estão monitorando quando o operador está nessa região. Então, nesse caso, o robô não pode vir para cá, a gente pode criar uma zona, né? Aquela zona proibida, o robô não consegue vir para cá. Se ele tentar, ele vai entrar em falha. E quando o operador sai, aquela posição fica disponível para ele trazer a peça pronta e pegar uma ainda não acabada para fazer o trabalho dele. E ele entra por uma zona protegida para fazer o trabalho, que vai ter ferramenta que não tem como proteger. Por exemplo, vai ter um disco de corte, por exemplo. Aí você pega essa peça, leva para uma área protegida, processa e traz de volta. Isso sem gerar parada do robô. A grande vantagem aqui é que você não vai ter uma parada. O operador não vai precisar entrar na célula para parar o robô, para fazer para colocar a peça nova. Ele coloca numa área, a partir do momento que ele não está mais lá, o robô detecta isso e vai pegar. E agora eu vou trazer para vocês um case, né? E depois a gente vai passar, a gente vai mostrar esse case. Até no case vai ser falado que a gente conseguiu testar tudo antes da gente instalar, então o startup foi muito rápido. E depois eu vou mostrar para vocês a facilidade de fazer isso. Nessa aplicação mesmo, eu vou mostrar como é possível fazer isso. Tá bom?
Bom, legal, né? E o mais legal é que, como foi falado ali, todo o software, a gente pode testar ele offline. Ainda antes de fazer a instalação, a gente consegue ter todo um visual, inclusive. Normalmente você tem, né, os desenhos de transportador, porque você vai ter que ter isso para instalar, você vai ter desenho de base. Você traz tudo isso para o Robot Studio, ele permite você montar a estação física da forma que ela vai ficar realmente. Então você já pode levar até com as zonas prontas, a tua zona máxima permitida. Você pode fazer isso. Eu vou reproduzir o vídeo aqui para vocês verem. Então a gente pode testar todas, por exemplo, as limitações de eixo, até onde eu queria que o eixo movimentasse. Ó, a zona máxima permitida, então nesse caso ela está protegendo o robô de sair da célula e de bater no painel. É possível aqui, eu tenho um desenhozinho aqui, ó. Então o robô não é permitido que ele vá para o lado do painel, por exemplo. E eu posso ter uma zona permitida, total essa permitida, e dentro dela criar uma zona proibida. Por exemplo, eu não quero que ele bata na base, então posso criar um quadrado na base e criar uma zona proibida aí, por exemplo. A gente pode fazer isso também. E essa está mostrando agora uma zona do lado de um lado específico, né? Que essa é uma zona ativada por sensor. E como é fácil fazer edição? Você pode usar o drag and drop, né? Você pode pegar o ponto e arrastar, você pode também digitar os valores numericamente como você achar melhor. Ou se você for perfeccionista, você pode arrastar e depois arredondar para ficar um valor zeradinho. Mas a criação de tudo isso é extremamente simples, é visual. E o robô colaborativo, o ABB, ele traz isso dentro do controlador. Você consegue fazer essa movimentação, esse desenho dentro do próprio TP do robô, da própria telinha do robô. Você consegue fazer todos esses desenhos. E os demais dentro do Robot Studio. Essa tela você pode estar offline, fazer, se você tiver o backup do robô, você consegue fazer isso. Ou você consegue estar online e você vê o robô se movimentando. Se ele tiver alguma violação, ele vai aparecer destacado o ponto de violação, vai destacar qual zona foi violada, até isso para a fase de comissionamento. Às vezes você não desenhou tão bem e está tendo alguma violação. Você consegue ter visualmente aonde está acontecendo, quantos milímetros está entrando, facilitando bastante a parte de comissionamento também. E era isso que a gente tinha para mostrar agora, e com as dúvidas que provavelmente surgiram para a gente discutir. Obrigada, Luiz. Temos sim algumas dúvidas, alguns comentários aqui no nosso chat, tá bom? Então, eu vou começar. A primeira delas é a seguinte, de um colega nosso falando: eu moro em Parauapebas e trabalho com treinamentos, mas vejo várias aplicações para esse conjunto de robôs. Uma das melhores seria de base... Peraí, perdi a pergunta, gente. Uma das melhores seria de base de solda MIG e MAG. Ele aguenta temperatura intensa, pois pode ser trabalhado na precisão de soldas. É possível, Luiz? O robô com SafeMove, ele é o robô tradicional, com o SafeMove é só um software, ele não integra nada no controlador, no manipulador, né? Então está só lá no controlador. Então, nesse caso, sim, com certeza. O robô colaborativo, para ser sincero, nunca vi uma aplicação para solda. Eu preciso analisar, eu respondo depois por e-mail se eu encontrar alguma coisa disso. Nunca vi uma aplicação dele para solda. Obrigada. A próxima é: existe algum tipo de controle de acesso para a edição das áreas de SafeMove? Sim, ele se assemelha a um CLP de segurança. Você pode, quando você gera como no CLP de segurança, quando você faz o programa, você termina o comissionamento dele, você pode proteger ele por senha, e também quando você cria isso, ele gera um relatório. Antes de você terminar o download do programa, você tem que ler todo o relatório, ver se tá de acordo, e você pode imprimir esse relatório, e o adequado é que até quem for emitir o laudo do NR2 da célula analise esse relatório, tenha acesso às informações de velocidade limite, tamanho do envelope, e isso fica anexado ao laudo. Então, por exemplo, se um dia alguém, por exemplo, apagar todo o programa do robô, fizer um programa novo e fizer um programa de SafeMove novo,
você tem a proteção que você tem o relatório anexado ao laudo, e claro, toda vez que você faz um novo download, ele gera uma nova data, com um novo código de validação. Então, ele fica sempre protegido dessa forma. E você também pode gerar senha, né? A senha só o usuário com Safe Level, né, que vai ter com isso checado, que tem acesso ao Safe Mode. Ótimo, Luiz. A próxima é: a ABB hoje está aplicando inteligência artificial em seus robôs? Ele tem uma parceria que o robô que a gente está aplicando em algumas... O robô tradicional ele não tem. Para algumas aplicações tem uma parceria com uma startup europeia, e a gente aplica para fazer a função de pega e depósito. Pega, estilo de pega para armazenagem, né? Mas tem sim, tem uma parceria com essa startup. A próxima pergunta aqui. Nossa unidade tem um sistema de paletização automática. Nós temos um 460 para pega de pallet, e hoje um dos nossos maiores problemas no processo é a falta de padrão nas dimensões dos pallets. O que poderia fazer para monitorar essas dimensões e assim corrigir a trajetória de pega? Ou você pode ter, por exemplo, câmera. Hoje tem câmeras que tem essa função de monitoramento específico para pallet, já tem câmeras, ou sensoriamento. Por exemplo, se você tiver um sistema de indexação de pallet, você pode usar até o próprio cilindro indexado para fazer a medição, ou um próprio sensor analógico. Se você está falando da variação de altura, você pode usar um sensor analógico para medir a altura do pallet. O robô ele consegue receber todos esses sinais e podem ser adaptados no processo dele. Isso pode ser feito. Mas o padrão, por exemplo, se está faltando madeira, você quer identificar até o ponto, está faltando uma madeira no pallet. Nesse caso, o ideal seria uma câmera que vai ter mais recurso para esse tipo de coisa, senão você vai ter que talvez colocar muitos sensores para chegar nesse ponto, né? Mas se for só variação dimensional, talvez com sensores você consegue já fazer isso. E a última que eu tenho aqui, Luiz, é a seguinte: a linha de robôs colaborativos, modelos CRB 1100 e o 15000, já estão disponíveis para o Brasil? E qual tem sido o prazo médio de entrega? O prazo, talvez o Cris saiba, eu não sei, mas a gente já tem no Brasil um 15.000, caso... até estava aqui na BB essa questão da marcação de pontos aí que eu falei, que aperta um botão, ele libera o lead through, você marca os pontos. Eu testei semana passada aqui e ele está aqui na BB, ele está na área de treinamento, se alguém quiser fazer uma visita para conhecer o produto, acho que só tem que ver o protocolo da questão do Covid, né? Mas ele está aqui. Quem quiser comprar, a gente também pode ver a possibilidade de vender, viu, Luizão? Mas ó, o prazo hoje está em 18 a 20 semanas, tá? Aproximadamente mais ou menos essa daí, 18 a 20 semanas. Perfeito. Oh, perfeito, gente. Essas foram as últimas perguntas que chegaram aqui. Então, gostaria de agradecer, pessoal, a presença de todos, né, nossos participantes, do Luiz, do Christian, aqui que compartilharam todo esse conhecimento conosco, né? Então, e estamos à disposição, tá? À tarde, nós temos mais palestra aí da Semana da Inovação, temos mais 3 aí na quinta e na sexta, né? 2 na quinta e mais uma na sexta. Então, convido todo mundo também para participar. Sempre vou compartilhar o link com vocês dos webinars seguintes. E muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigado. Valeu, brigadão. Um abraço a todos. Um abraço, gente. Um bom dia.